dia, mulheres de Deus, bom dia a nosso culto da administradora da família. Hoje nós vamos falar sobre jejum e herança familiar. Vamos falar sobre isso. Estamos de jejum, com água, você pode tomar um chazinho também sem açúcar. E hoje eu vou começar aqui com a água. E nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você essa manhã. Que bom nós estarmos juntas novamente, mais uma vez. E no segundo dia de uma nova semana, com aprendizado, a gente buscando ao Senhor, como isso é importante, né? Da gente começar uma nova semana, bom dia Kelly, começar uma nova semana, buscando ao Senhor, falando sobre disciplinas espirituais, como que o jejum impacta diretamente na nossa herança familiar. Nós vamos aprender sobre isso. Bom dia, Adriana. Bom dia, Eliane. Vamos ver se o... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, você quer aprender mais sobre jejum? Nós estamos fazendo 40 dias de jejum e oração. E pelas 12 unções de Débora. E nós temos recebido muitos testemunhos e eu, sou um testemunho vivo de que quando aquele que busca, encontra. Como nós precisamos da unção dessa mulher, nesses dias que nós estamos vivendo, nessa era que nós estamos vivendo, estamos nesses 3 dias, começando ontem, orando para a unção de Débora, de profeta, de profetisa. Será que você deseja ser uma profeta dentro da sua casa, uma profetisa, aquela que tem a visão de Deus, tem a mente de Deus, que profetiza sobre o futuro dos filhos, que profetiza sobre o seu futuro, que profetiza sobre a sua casa, aquela que está em conexão com Deus e é levantada dentro do seu lar, dentro da sua casa, para profetizar. O profeta, ele consegue ter a visão do futuro, e nós temos orado a respeito disso esses 2 dias. Vamos então, nós vamos começar já, não sei se ontem eu não avisei para o Josiel que eu estaria aqui, eu não sei se ele está aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Se ele não tiver, nós já vamos entrar na palavra. Nós precisamos dessa unção, né? Nós vamos receber, temos recebido esses dias. E hoje nós vamos falar sobre jejum e herança familiar. Qual é a herança que você aí tem deixado para os seus filhos? Qual é a herança que você tem deixado, né? Para sua casa. Nós vamos falar a respeito disso. Eu acho que, deixa eu ver só aqui. Se o abrir as nossas Bíblias hoje a gente tem um estudo muito profundo a respeito disso. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Vamos ler. Gálatas, nós vamos ler no capítulo 3, capítulo 3, começando do versículo 9. Vamos começar a ler do versículo 9. 9 até o 13. Pegue aí a sua Bíblia, nós estamos aqui, nós somos mães que oram, nós gostamos de ler a Bíblia, nós somos mães que oram, nós também temos a disciplina do jejum, nós somos mães que oram. Então, pegue aí a sua Bíblia de papel, assim, e vamos começar a leitura. Gálatas, no capítulo 3, versículo 9 a 13, diz assim: E assim acontece, todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los, estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá
pela fé. Como esse caminho de fé é diferente do caminho da lei. Como dizem as Escrituras, aquele que praticar o que a lei manda viverá por ela. Entretanto, Cristo nos comprou, aleluia, e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Agora Deus pode abençoar os gentios também, que somos nós, eu e você, como esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Olha que bênção esse versículo. E nós temos feito a disciplina do jejum. E como que a disciplina do jejum tem a ver com a nossa, tem impacto direto, né, na nossa herança familiar. Eu assisti um documentário, depois eu falo para vocês assistirem, na Netflix. É um documentário que é real, né, sobre os irmãos Menezes. Eu não sei se vocês ouviram falar desses irmãos Menezes, eram gêmeos, né? Eles têm 30 anos que eles estão presos. Então, eles fizeram um documentário com eles agora, falando que eles mataram, né? Por isso que eles foram presos, eles mataram os pais em 1989. Eles mataram os pais. E, gente, agora, depois de 30 anos, eu lembro na época que eu cheguei aqui, eles estavam julgando a causa desses dois, né? Eles eram irmãos e eles mataram tanto a mãe quanto o pai. O julgamento deles demoraram anos, porque eles não falavam. Quando eles chegavam diante dos juízes, eles não falavam, né, o que realmente tinha acontecido, nem para se defender eles falavam. E aí teve uma menina, eles começaram a falar no TikTok agora a respeito desses irmãos. Então começou a vir tudo à tona e aí eu vi o julgamento deles nessa época. E a advogada que pegou o caso deles falou assim, ela pensou, se foram os dois irmãos, ela começou a investigar o caso e como que aquelas crianças elas viveram. Tinha acontecido alguma coisa na família. Essa família é uma família muito rica. Ele era produtor de vários artistas, como o Menudo, por exemplo. Ele foi o produtor do Menudo, daquele conjunto. Então era uma família que tinha muito dinheiro, da alta sociedade da Califórnia. E ele tinha esses dois e ele passava a imagem de uma família perfeita para todas as pessoas, né? A esposa muito bonita, os filhos muito bonitos, os dois tinham a diferença de idade somente de 2 anos. E eu incentivo vocês a assistirem esse documentário para vocês verem, né? Eu tenho estudado terapia comportamental, então eu gosto muito de estudar o comportamento das pessoas. E eu pensei, né? Se foram os dois irmãos que mataram os pais, eu quis ver a respeito desse julgamento. E ali a advogada ela começa a estudar, né, como que eles viviam, como que era as vidas deles. Então, esse homem, né, que era o pai dos dois meninos, era um homem que tinha muito dinheiro e ele saiu do país dele, de Cuba, primeiro. Ele viu os pais perderem tudo. A família desse homem tinha muitas posses, que são os avós desses meninos, tinha muitas posses em Cuba. Mas aí, com um novo tipo de governo, né, retiraram tudo deles, o pai dele perdeu tudo e eles vieram para os Estados Unidos começar do zero. Então, esse menino passou por esse trauma e veio para cá já e depois conheceu a esposa aqui, tiveram 2 filhos muito bonitos e eles, na idade de 6 anos, ele começou, quando os meninos estavam na idade de 6 anos, ele começou a abusar sexualmente dos filhos. E tanto de um quanto de outro. E nenhum dos irmãos sabia que o pai fazia isso.
A mãe, por sua vez, né, eu vou resumir, a mãe, por sua vez, ele tinha mulheres fora do casamento e ela, quando descobriu que ele tinha mulheres fora do casamento, ela começou a ameaçar ele e a família e os dois meninos que ela ia envenenar a comida deles. Então, os meninos viviam sobre essa opressão de que a mãe ficou com problemas mentais, o pai vinha todas as noites no quarto de cada um deles para abusar sexualmente deles, e eles foram crescendo sendo com esses abusos sexuais, todos os dois. Mas o mais novo, ele começou a ser decorrente esses abusos e ele achou que quando ele chegasse na faculdade, na idade da universidade, ele ia conseguir sair de casa. Então, ele vivia ali e aí perguntaram para ele assim: gente, vocês têm que ver o rosto que aparece eles mesmos no julgamento. O rosto deles na hora de falar. E ele começou a procurar uma terapia, um psicólogo. Gente, esse psicólogo, o pai pagava o psiquiatra. Por quê? Porque ele não queria, ele não desejava que o psicólogo pudesse ter a opção de falar o que os meninos estavam sofrendo. Então ele pagava esse psiquiatra para manter tudo em sigilo. Se caso algum dia, né, houvesse ou se eles dessem esse psiquiatra não ia ser uma ameaça para poder todo mundo saber o que realmente acontecia dentro da família. Então, o mais novo, ele começou então a procurar universidades fora, porque ele queria ficar livre da casa dele. Só que o pai dele fala assim: não, você não vai sair daqui. Aí o pai parou com o abuso para o mais velho e continuou só com o mais novo. Ele já estava na idade. Então, os abusos sexuais começaram de 6 anos até 18 anos, né? Quando ele estava com 18 anos, o mais novo, ele começou a procurar universidade. O pai dele falou assim: você não vai sair de casa. Você vai estudar aqui. E quando ele viu que ele não ia ficar livre dos abusos, ele falou para o irmão. Ele falou pro irmão dele, falando assim, ó, eu quero sair de casa, o meu pai abusa de mim. Aí o irmão mais velho viu que ele fazia isso com ele e com o irmão mais novo também. E eles começaram, gente, essa parte do documentário, meu coração ficou assim, aí e eles ficaram 4 anos sendo julgados e eles não falavam a respeito do pai. Não falavam mal do pai, só falava bem. Meu pai era maravilhoso, o culpado foi a gente. E a advogada, ela começou então a perceber a manipulação com que o pai fez sobre eles. E aí ela procurou o psiquiatra. Só que o psiquiatra era pago pelo pai e não podia falar. Quando o menino viu que o psiquiatra estava mentindo, aí que eles começaram, eles ficavam calados durante os julgamentos. E aí, por que que eles mataram? Não que tenha justificativa. O foco daqui não é falar que tem justificativa. O foco é a herança. Qual herança que esse pai deixou para os filhos? E esse menino, quando ele estava, os dois, o mais velho tirou a roupa do irmão, ele ia começar a multiplicar aquilo que ele tinha recebido. Ele ia começar a passar uma herança, né, para o irmão mais novo. Ele começou a também querer abusar do irmão, né? Ele começou a só que no julgamento, nessa hora, no julgamento, eles começaram a falar. A família, por exemplo, a irmã da mãe deles, que é a tia deles, falou assim: realmente a minha irmã tinha um problema mental, realmente a minha irmã não protegeu os meninos. A prima começou a falar: não, eles realmente sofriam abusos sexuais. A própria família foi a favor dos meninos, não a favor de matar, mas que havia uma disfunção naquela família. E
Eles, quando esse mais novo chegou perto do irmão mais velho, o nome do documentário chama Irmãos Menezes. Tem 30 anos que eles estão presos. Eles pegaram pena. Eles saíram da pena de morte e pegaram prisão perpétua. E aí, na hora que. Gente, nessa hora eu fiquei assim com o meu coração apertado, porque o mais novo, ele pega e na hora que ele estava começando a falar que ele sofria os abusos, ele fala assim. Não, o mais velho, né? Que ele sofria os abusos, ele falou assim: e aí eu cheguei perto do meu irmão, tirei a roupa dele e comecei a fazer o que meu pai fazia comigo. Mas só que na hora eu parei. E eu quero pedir perdão para ele agora, porque eu fiz isso. E os dois começaram a chorar no meio da. O juiz fica assim, impactado, assim, na hora, todo mundo assim. Aí eles fazem entrevista com os jurados que esteve presente. Então foi um caso que abalou muito assim a estrutura. E na hora que o mais novo, chega perto do mais velho e fala que ele não ia conseguir mais, que ele estava pensando em suicídio. Ele falou assim: se eu continuar dentro da minha casa, eu vou suicidar. E aí ele estava procurando o psiquiatra que era pago pelo pai. Então o psiquiatra ia deixar ele suicidar. Aí o mais velho fala assim: nós não vamos aceitar isso mais. O mais velho, então, soube que o pai fazia isso tanto com ele quanto com o mais novo também. E aí eles chegaram e começaram uma briga com o pai para ele sair de casa. Para o mais novo sair de casa e ir para a faculdade fora. Esse documentário está disponível na Netflix. Aí ele. Só que eles começaram a ter uma briga, o pai tinha uma arma em casa. E aí eles atiram no pai, e aí ainda falaram assim, mas por que que vocês mataram sua mãe? Falando assim, porque ela era totalmente já doente pelo que o meu pai fazia. A gente fez um favor para minha mãe, porque ela vivia em intenso sofrimento, gente. E aí eu fiquei pensando, é uma herança do que esse homem viveu na família dele, com a perca, né, do país, né? Porque lá em Cuba, quando o governo de agora, por isso que eu falo, o sistema de governo, ele é muito importante sobre aquele país. Quando o sistema de governo começou a, a governar lá em Cuba, o pai, né, que era o avô desses meninos, ele tinha muito dinheiro, eles pegaram, porque aí eles pegaram tudo deles, né? Retiraram tudo deles. Os empresários ficam sem nada. Tudo vai para o governo. E aí eles perderam tudo. E provavelmente esse homem também vivia abuso sexual desse pai, que era o avô dos meninos. E eles iam passar isso para frente. O que que o jejum tem a ver com isso? O que que o jejum Por que que o jejum vai impactar numa história tão trágica como essa? Só que agora, só para vocês saberem como que tá, eles têm 30 anos que eles estão presos. E aí eles separaram eles de cela, colocaram na cela na outra e eles pediram, falaram assim, por favor, eu já perdi tudo na minha vida. Deixa eu ficar com meu irmão, pelo menos na mesma cela. Eles não deixaram, só depois de 4 anos que eles reencontraram dentro da cela. Hoje ele está lá dentro e esse mais velho, tanto mais velho quanto mais novo, começou a falar de abuso sexual que os homens sofriam e dentro da cadeia ele começou a ajudar todos os presos. E fora da cadeia também os presos começaram a enviar cartas para ele para poder abrir o coração, para falar que entendia eles e falar assim: eu sinto que eu estou que eu estou me curando quando eu posso falar para alguém como você que me entende. Então a Oprah fez um programa aqui que todos os homens foram e colocaram, né? Eu também sofri abuso, eu também sofri abuso, eu também sofri abuso sexual. Então, é uma herança, esses abusos sexuais que a gente vem passando de geração para geração, essa violência é uma herança que a gente tem colhido na nossa geração da geração passada. E
esses dois meninos hoje estão dentro da cadeia, cumprindo pena, já tem 30 anos, e teve uma menina no TikTok que ela começou a colocar a respeito deles, a respeito da história deles. Então agora eles vão ter um novo julgamento para ver se eles podem reverter. Quem foi agora, né? A advogada foi a advogada, aquela Kardashian. Ela começou a estudar advocacia. Ela foi na cadeia visitar esses presos, esses dois irmãos, e ela falou assim: eles não são monstros, mas eles sofreram abuso. Então agora parece que eles vão ter um novo julgamento. Depois de 30 anos, era para ser prisão perpétua para eles serem libertos. E aí o TikTok começou a postar muito a respeito deles. E para poder, né, fazer um julgamento. Eu não vou entrar, né, no mérito se eles devem ser soltos ou não, mas eu vou entrar no mérito a respeito dessa herança maldita familiar. E o que que o jejum... Isso não é uma herança somente familiar, mas é uma herança geracional. Que aquilo que o povo dele sofreu, porque esse homem ele vinha sofrendo. E provavelmente, certamente, ele sofria abusos do pai dele nessa mesma proporção. Porque como que ele começa a abusar, né, de... E se vocês prestarem atenção, o Rick Martin, que ele é um dos integrantes do Menudo, que esse homem era produtor, ele era produtor do Menudo. Aí aparece o Menudo lá, né? Vocês que são dessa época, vocês que são 40 a mais, vocês vão lembrar do Menudo, a sensação que era. E eu lembro numa da entrevista que o Rick Martin, que ele é homossexual, ele falou assim: eu comecei a ser, né, homossexual depois. Os produtores, nossos produtores, eles abusavam sexualmente de nós. Que provavelmente era ele, era esse homem. Porque o Rick Martin fala sobre o produtor dele. Então ele abusava dos filhos sexualmente e ele fala, né, depois nunca mais eu consegui ficar com mulher. O Rick Martin tem essa entrevista. Então aí ele vem colocando esses abusos sexuais geracionais de algo que ele sofreu. E o que que o jejum tem a ver com isso? O jejum, a gente tem estudado sobre o jejum que ele é uma disciplina espiritual. Ele traz para nosso corpo uma disciplina. E não é só uma disciplina espiritual, mas ele traz também uma disciplina física. Porque o abuso sexual, essas são sensações que nós sentimos. A pessoa ela tem um impulso sexual. Vocês não concordam comigo? É impulso que a gente tem. Os nossos hábitos, os hábitos que são destrutivos na nossa vida, elas são impulsos que nós temos. Nós temos impulso de comer. São sensações que nós temos de comer demais, de gritaria, de o sexo também é um impulso, é uma sensação que é física. E o jejum, ele coloca disciplina não é só para o nosso espírito, mas também para a nossa carne. As pessoas que elas jejuam, elas têm uma disciplina também física muito maior do que as pessoas que não jejuam. Vocês não concordam comigo? Eu recebi uma mensagem de uma senhora essa semana e ela falou assim: minha filha, eu gosto dessa senhora, que ela se chama assim, minha filha. Você não sabe quanto tempo eu tenho lutado com açúcar. E eu tenho conseguido ficar livre do açúcar. Ela falou assim: interessante, eu não sinto mais vontade. Hoje nós estamos no 14º dia do jejum. Ela falou assim: eu não sinto mais vontade. E as sensações de maus hábitos, elas vão sendo retiradas do nosso corpo. Hoje, nós não ensinamos os nossos filhos, os nossos jovens a jejuar. A prática do jejum e da oração. Eu lembro que na minha época, né, quando eu converti, eu tinha a idade de 12 para 13 anos e eu jejuava, a igreja falava muito sobre jejum entre nós jovens, entre os adolescentes. E aí eu lembro que eu ficava de 7, né, a nossa aula começava às 7h15 e até meio-dia e 15, e aí meio-dia e 15 eu lembro que eu chegava em casa correndo para poder entregar o jejum.
Mas nós não ensinamos aos nossos jovens, aos nossos adolescentes a disciplina do jejum. E nós ficamos à mercê da sensação do nosso corpo. Você ensinar o seu filho a jejuar, você está quebrando um ciclo desses maus hábitos que realmente são maldições que vêm de uma geração. Tem um livro, ele não tem em português, infelizmente, ele chama Limpo, que é um pastor que escreveu, ele chama Clean o livro. E ele fala assim: eu venci a pornografia para os meus filhos vencerem a pornografia. E ele venceu a pornografia com o jejum. Ele falou assim: o jejum espiritual, ele trouxe para o meu corpo físico, também a disciplina. E eu quebrando essa disciplina, quebrando esse ciclo na minha vida, eu quebro o ciclo na vida dos meus filhos. Por quê? Porque geneticamente, se eu consigo, porque os nossos códigos genéticos, eu vou falar isso no DNA familiar, mas os nossos códigos genéticos, eles são apagadores. Sabia? Eles são igual, tem assim um apagador que acende e apaga. Se eu acendo, se eu coloco lá acender a minha genética dessa, os meninos eles acenderam essa genética de abuso sexual e eles estavam começando a reproduzir. Se eles fossem casados, se eles tivessem a oportunidade de casar, provavelmente eles iam fazer o mesmo com os filhos. Mas quando Jesus ele entra na história, ele transforma a história. Dentro da cadeia, eles começaram a ter o quê? Disciplina. Disciplina. A disciplina do jejum, ela quebra ciclos destrutivos na nossa família. Hábitos destrutivos na nossa família. Se você tem o hábito de comer muito, eu estou ensinando para vocês aqui algo que eu errei na educação dos meus filhos. O meu marido, a gente não preocupava com o que comer. Eu era jovem, a gente era jovem, a gente não preocupava muito com isso. A gente comia de tudo e os nossos filhos vão ir de tudo, e depois a gente quer que os nossos filhos tenham disciplina na hora da comida. Mas eu creio que em nome de Jesus, Jesus, ele está nos chamando para uma geração que jejua e que usa o jejum com foco de quebrar ciclos destrutivos na família. Ensine os seus filhos a jejuar. Eu sei que agora deve ser um pouco tarde, né? Às vezes seu filho já está na adolescência, está com 17 anos. Como é que você vai inserir isso? Comece fazendo você. Comece fazendo você, o seu marido. Você começa a jejuar. O meu marido, ele jejua, a gente tem a prática do jejum. Faça uma vez na semana. O seu filho tem 12, 13, 14 anos. Comece a ensinar para ele, filho, um dia na semana. Você vai deixar de comer 5 horas da tarde e vai até na manhã do dia seguinte. Por quê? Porque isso vai trazer disciplina espiritual para você. Espiritual. Isso traz disciplina em todas as áreas da nossa vida. A gente tem, os nossos filhos são criados, né, comendo doce. Eu criei os meus filhos comendo doce, comendo, tomando o que quiser. Agora, para poder retirar da vida deles, é muito complicado. E eu tô aqui falando para você não errar como eu errei. Eles não precisam disso. E essa disciplina não traz só a disciplina do açúcar para o nosso corpo, tá? A disciplina em todas as áreas. Você começa a controlar as suas sensações que vai te destruir. E eu creio que hoje, em nome de Jesus, através disso, nós vamos quebrar da nossa vida, da nossa linhagem, através do jejum que nós estamos fazendo, colocando em disciplina o nosso corpo, da nossa linhagem, vamos quebrar maldições que vêm vindo na nossa família, que faz com que são gritarias, confusões. Você já viu que pessoas são viciadas em grito? Não conseguem controlar? Quando você está em jejum, você consegue controlar o seu humor.
Você consegue controlar a sua mente. Você consegue controlar os seus pensamentos. Preste atenção se você não consegue controlar. Tem gente que é viciada em pensar coisas que não prestam. Mas com jejum, você consegue controlar a sua mente. Pense nesse tempo de jejum que nós estamos vivendo. Se você consegue pensar em outra coisa, não, você só pensa assim: eu estou em jejum, você começa a orar o dia inteiro. Fala assim, gente, hoje eu estou orando pela unção de profetiza na minha vida. E você começa a orar, você escuta o áudio de manhã, a devocional de manhã, o seu dia já muda, o ambiente da sua casa muda e os seus filhos, eles vão sendo influenciados a viver debaixo de um ambiente de paz, de um ambiente aonde está fazendo uma disciplina espiritual que a sua casa inteira está sendo beneficiada. Vamos quebrar hoje, em nome de Jesus, esses ciclos negativos e liberar a bênção, não só para nós, mas para as nossas gerações posteriores. Uma geração, uma cultura de jejum na nossa vida, para santificação e para quebra de hábitos destrutivos. Destrutivos em nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Existe algum padrão ou comportamento negativo em sua família que você deseja quebrar hoje? Que você deseja quebrar agora? Comece a pensar aí. E depois que você sair dessa live, você vai escrever. Por exemplo, comer demais, gritaria, pornografia, sexo promíscuo, vício. Você vai escrever no papel. E não sou eu que estou te perguntando, é o Espírito Santo que está aqui, perguntando para você: existe algum padrão de comportamento que você deseja quebrar para não dar continuidade? Masturbação. Tem mulheres hoje que elas se masturbam, sabe por quê? A cultura de hoje está ensinando para as mulheres a conhecer o corpo. As nossas filhas, as meninas, tem mulheres hoje que vivem muito bem sem homens. Por quê? Porque elas aprendem isso. Ah, você pode masturbar, então você não precisa de homem. É isso que tem ensinado para as nossas filhas hoje. Os nossos filhos é comer, é gritaria, é confusão, é masturbação, é todas as sensações dos nossos sentidos. A ver, né, a assistir coisas que não prestam, assistir cenas, né, de sexo, a pornografia, ela é isso, ela é assistir os seus olhos. E, gente, a pornografia, ela vicia e ela destrói os pensamentos. Um homem que ele é viciado em pornografia, ele não consegue ter um sexo normal, uma relação normal, íntima, com uma mulher de uma maneira natural, normal. Isso tudo vai sendo inserido padrão por padrão. E o que quebra isso? O jejum. O jejum ele pode quebrar isso, porque ele traz disciplina para o corpo, ele traz disciplina para o espírito, ele traz disciplina para os nossos pensamentos, ele traz disciplina para nós. Isso mesmo, tem pessoas que são viciadas em vitimismo. Isso é um espírito. Espírito de vítima é a pior coisa que tem, porque você não sai do ciclo. Coitada de mim. Nossa, eu sou refém da minha história. O vitimismo, ele é totalmente contra. Você consegue achar uma razão por que você é vítima. Você nunca começa uma nova história. E eu creio que você, escrevendo o padrão de comportamento da sua família negativo, que você deseja quebrar, é o Espírito Santo que está perguntando para você: qual o padrão de comportamento negativo em sua família que você deseja quebrar hoje? Em jejum e oração, interceder para que Deus prevaleça sobre as gerações futuras. O hábito que você está adquirindo agora, através do jejum e da oração, você não jejua somente por você, minha irmã. Nós não estamos nesses 40 dias aqui somente pela nossa família. Os seus filhos são os futuros homens de amanhã, pais de família. As suas filhas, elas são mães da manhã.
Elas vão criar filhos amanhã. Você jejua pela próxima geração. Você jejua por você, você jejua pela próxima geração. Pela próxima geração. Nós estamos aqui, eu tenho certeza que o Senhor está falando com você, o Espírito Santo está falando com você e ele vai quebrar ciclos destrutivos. Mas você tem que querer, você tem que jejuar de todo o seu coração. Você tem que começar a colocar essa cultura do jejum dentro da sua casa. Coloque a cultura do jejum. Minha irmã Sandra, olha só, eu falei assim, eu saí do jejum do mês de agosto. Eu fiz o jejum por um propósito específico, setembro. Setembro e outubro eu fiquei. Quando foi em outubro, o Espírito Santo me falou assim: agora, daqui para frente, você vai viver de jejum em oração. Nós vamos descansar e vamos fazer outro propósito. Nós vamos descansar, sabe, porque nós precisamos. E isso vai trazendo disciplina para o nosso corpo em todas as áreas. Doenças físicas estão sendo curadas no nosso corpo. Sabe por quê? Quando nós entramos em jejum, acontece algo no mecanismo do nosso organismo que chama autofagia. As células boas vão comendo as células ruins. E foi comprovado cientificamente que nós vivemos mais quando jejuamos. Por isso que na geração de jejum as pessoas, a gente tem a doce ilusão que nós estamos vivendo mais. Não, nós não estamos vivendo mais. Nós sabemos mais, mas anos de vida nós estamos vivendo menos. Por quê? Porque essa geração ela não jejua tanto. Então, acontece no nosso mecanismo essa autofagia, esse sistema. As células boas, elas comem a ruim. E no espírito também acontece isso. As nossas células espirituais boas, elas comem, elas destroem as ruins. Então, você vai sendo liberta de vícios. Você vai colocando controle no seu corpo, no seu pensamento. Não foi comprovado. Essa mãe, a mãe desses meninos, ela estava completamente já louca. Ela ameaçava os meninos e o marido, falando assim, ela descobriu que o marido tinha amantes. Então, ela falou assim: eu vou colocar veneno, vou matar todo mundo dessa casa. Ela falava com ele. E os meninos viviam naquela opressão. Então, e foi comprovado também que uma mãe, quando ela é depressiva, o filho, ele tem muita probabilidade de ter problemas mentais. Porque aquela que cuida, aquela que nutre, ela não está nutrindo. Então, você cresce e você falta vitaminas no seu corpo. Falta vitaminas em você. E a irmã dela, gente, a irmã dessa mulher, ela falou assim: sim, a minha irmã estava com problemas mentais. E eu não sei, ela não realmente não cuidava desses filhos como deveria. Ela não protegia os filhos, ela sabia que o marido abusava dos meninos e ela não fazia nada. Então nós temos que ter essa cultura do jejum. Em nome de Jesus. E Deus está libertando. Eu tenho certeza que Deus vai transformar as nossas vidas. Você já está começando a escrever aí quais que são o hábito, os hábitos destrutivos que você quer quebrar através do jejum para não passar para a próxima geração? Existe alguma forma de pensamento ou comportamento que você acredita que deve mudar para deixar uma herança mais saudável? A forma com que você pensa. Nós somos, a Bíblia fala que o homem é o que ele pensa. Gente, como eu tenho mudado os meus pensamentos nesses últimos dias, nesses últimos meses, desde o início do ano, eu tenho mudado os meus pensamentos. Antigamente, eu ficava muito inconfortável no lugar, mas para ser aceita naquele lugar, eu ficava ali, aceitando tudo. Hoje não. Hoje eu sou tão livre em Deus, eu realmente mudo de lugar. Eu simplesmente mudo de lugar. Eu vou para um lugar aonde sim, eu me sinto à vontade,
E os nossos pensamentos, eles vão mudando. Eu falo assim, peraí, eu sou filha de Deus, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu não tenho que aguentar certas situações. Eu posso simplesmente mude o seu pensamento. Mude a forma com que você pensa sobre você mesma. E não é só você que vai agradecer por isso, são os seus filhos. Você, por isso que fala a nossa identidade ser formada em Cristo, ela é muito importante. Porque quando você sabe quem você é em Deus, você consegue transmitir para os seus filhos e ensinar para eles quem eles são em Deus. Eu estou falando de algo que eu errei. Gente, deixa eu te falar. Eu não falo aqui somente, né? Vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu não fico aqui, não falo nada que eu não vivo na minha vida. E se eu estou falando algo aqui para vocês, às vezes, por causa mais inteligente é aquele que aprende com o erro do outro. O meu filho mais velho, ele passou a adolescência numa igreja onde ele sofreu muito, muito, muito. E por que que eu não escutei ele na época? Porque nós éramos pastores, né? Dessa igreja, e tínhamos cargos na igreja, cargos muito importantes na igreja. Então, aí eu falei assim, aí ele estava com, né, 14, 15, 16 anos, ele queria ir para uma outra igreja e eu não deixei. Tem que ficar aqui com a gente. E ele sofria com um adolescente lá que fez a cabeça dos outros. Como que ele sofreu dentro dessa igreja e como que isso afetou a vida dele futura? Sabe por quê? As pessoas que têm o ambiente que a gente vive são muito importantes. Olha, igreja, escola. Muito cuidado com que os professores hoje não são professores igual eram antigamente, não. Hoje nem sempre, na idade, eu tenho 10 anos de diferença de um filho para outro. Na idade que meu filho mais velho era menor, eu falava assim: olha, o professor sempre está certo. Hoje não. Os professores hoje, eles estão totalmente com problemas mentais, problemas emocionais e desconta tudo em cima dos filhos, dos nossos filhos. Então, hoje a gente tem que escutar os nossos filhos. A gente tem que escutar os dois lados da história. Falei que nós não podemos ser mães de antigamente. Nós não podemos ser mães que nós éramos de 10 anos atrás. Então hoje está diferente. Tem muitos. O meu filho mais novo, há 5 anos, na época da pandemia, eu estava com ele, do lado dele, ele tem um computador que tem muitas cores, né? Porque aí ele tem lá. Aí a professora me ligou. Ela achou que eu não estava com ele, ela me ligou. E falou assim: o Caleb tá jogando jogo lá. Eu falei assim: por que que você tá falando isso? Aí ela falou assim: porque tá tendo os coloridos do negócio. Eu falei assim: não, ele não tá jogando, porque eu estou aqui do lado dele. E aí eu comecei a perceber a perseguição dela com ele. A perseguição dela com ele. E eu era uma mãe totalmente diferente. Eu nem escutava os meus filhos. O meu mais velho, eu nem escutava ele. Meu professor sempre tem razão. E eu comecei a perceber isso e Deus me mostrou, peraí, minha filha, você tem que escutar os dois lados da história. Até ela fui perseguindo, 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 e eu fui lá. Aí no dia que eu fui falar com ela, eu fui confrontar ela, ela falou assim, ai, desculpa, eu tenho passado problemas emocionais dentro da minha casa. Eu falei, então, você pode vir aqui para mim que eu vou orar por você. Mas em nome de Jesus, você deixa o meu filho em paz. Deixa o meu filho em paz. Então, nós hoje, a gente tem que ter essa visão, é diferente. E professores, líderes de departamento, líderes de igreja, eles têm muita influência sobre os nossos filhos, mas hoje nem sempre nós podemos confiar 100% que aquela liderança, então, esteja junto. Não deixa o seu adolescente na igreja lá achando que não, esteja acompanhando. E se seu filho não está insatisfeito numa igreja, procure saber o porquê. E eu vou te falar, mãe, muda. Tem a minha amiga Elisa aqui. Ela falou assim: é que meu filho já não tá mais, sabe, ele tá querendo ir em outra igreja. Eu falei: muda. Tinha 20 anos que ela era de uma igreja. Eu falei: muda, vai para onde ele tá. Hoje ele tá feliz, tá satisfeito, a família inteira.
Então, hoje é diferente. Porque não fique, muda de lugar. E eu arrependo muito de não ter mudado de lugar, porque hoje o meu filho carrega mágoas, carrega feridas de um tempo na vida dele, na adolescência, com a igreja, que é muito difícil de tirar. É difícil. Eu era uma pessoa totalmente contra. Eu fiquei anos da minha vida na mesma igreja, mas ver aonde está frutificando, aonde o seu filho está bem, a prioridade é ele. Hoje, não podemos errar dessa forma, mas hoje nós temos que focar na educação deles. Onde, qual a igreja que eles estão frutificando, qual a igreja que eles estão bem, que eles estão se sentindo bem. E eu vou colocar aqui para a gente terminar passos práticos. Essa live tem que terminar na semana que vem. Passos práticos para você quebrar padrões negativos. Primeiro, arrependimento. No jejum, a gente tem aprendido sobre arrependimento. É reconhecer, é confessar os pecados que possam ter contribuído para que o padrão negativo na família, ser decorrente na família, quebre esse padrão agora. Arrependa-se. É gritaria, é confusão. Tem gente que tem vício em briga. Enquanto ele não vê uma briga, enquanto não sabe, não, aqui, quebre o padrão agora. Arrependa-se. Você está aí arrependendo, você não está arrependendo só para você, minha irmã. Você está arrependendo para os seus filhos, você está nesse ato de arrependimento para a sua geração, para aquela que vai vir. Para os filhos dos seus filhos, para os seus netos, arrependa-se agora. Se você tem vindo de um padrão negativo, se você enxerga esse padrão no seu casamento, arrependa-te por você, pelo seu marido. Em nome de Jesus, arrependa agora. É você confessar. E o nosso Deus, ele vem ao mesmo tempo em nosso encontro. É você também, o outro passo é renovar a mente. Renovar a mente, para você parar um padrão que você vem repetindo, é você renovar a mente, colocar pensamentos novos. Você não tem hábito de fazer exercício físico, comece hoje, comece com uma caminhada de 15 minutos, 10 minutos e vai aumentando, gradativo, sabe por quê? Você vai quebrar na sua linhagem o padrão de doenças cardiovasculares, pressão arterial, ela vai sendo quebrada. E se você muda a genética, você muda a genética dos seus filhos e você começa com bons hábitos. Em nome de Jesus, a minha mãe tem problema, tem artrite e artrose. A geração passada, ela não tinha essa consciência de ensinar os jovens a caminhar, a praticar uma atividade física. Gente, eu olho a minha mãe na cadeira de roda, eu falo assim, se eu não praticar atividade física, eu vou ficar assim, porque está na minha genética. E se eu começo a praticar atividade física, os meus filhos veem a gente praticando e viram um hábito, se transforma num hábito da família, isso para em mim, isso não dá continuidade. Mulheres, doce faz mais mal para mulheres do que para homens. Por que que mulheres elas são mais viciadas em doce? Doce e açúcar, ela inflama o nosso corpo, o corpo das mulheres. Essa senhora que me passou mensagem, ela falou assim: filha, eu tô conseguindo dormir melhor. Eu tô conseguindo ter bom sono. Sim, se você tira o açúcar da sua alimentação, zerando o açúcar, você consegue dormir melhor. Você tira a inflamação das suas juntas, das articulações. Gente, isso é fato. E Deus está falando para sua mente, comece a renovar a sua mente. Estudo da Bíblia e jejum, renovar a mente para que ela seja conformada à vontade de Deus, aos padrões do céu. E o jejum, ele é essa renovação da mente. Quando eu estou de jejum, gente, eu escuto Deus em todos os lugares. Eu falei assim, gente, tem que viver de jejum mesmo. Eu estou na igreja, Deus começa a me falar. Eu estou assim, você fica mais sensível quando você vai na igreja. Ontem, eu sou apaixonada pelo tabernáculo. Apaixonada por todo o estudo do tabernáculo. Quando eu estava no seminário, gente, eu sei, minha professora que me deu o tabernáculo, eu lembro dela. A aula sobre o tabernáculo, né? Porque o tabernáculo é Jesus.
Cada utensílio do tabernáculo apronta para Jesus. E ontem eu fui na igreja e falou sobre o tabernáculo. Gente, apareceu atrás no telão o tabernáculo, a fumaça, o incenso. Ai, eu fiquei assim, sabe? Falei assim, meu Deus. E aí o pastor pegou e falou assim: vocês imaginam? E eu quero que você imagine aí agora também, enquanto você está fazendo esses passos práticos. Ele falou assim que o povo de Israel, eles viam, né, o sacerdote entrar lá na tenda, o povo de Israel ficava do lado. Vou colocar essa imagem para vocês que eu coloquei ontem na igreja. Esse vídeo. Eles colocaram na igreja no telão. Ele colocou embaixo, assim, colocou a tenda, né? E aparecia assim a tenda e aparecia a Arca da Aliança, né? Onde que estava a Arca da Aliança. E o povo, ele falou assim: imagina você lá no deserto, saindo da sua tenda e você vê o sacerdote entrar lá dentro do tabernáculo para poder falar com Deus por você. Aí você tá lá de manhã, aí você falava com Deus. Aí à noite ele falava com Deus por você. Hoje, quando você acorda, você pode falar com Deus. Quando você dorme, você pode falar com Deus. Gente, que maravilha isso! Que maravilhoso isso. Eu vou colocar no feed essa imagem, sabe? Tem até ele pregando na frente, mas assim, aquela imagem, e aí vem o incenso, e aquele incenso como subindo para o céu, como, e ele falou assim, como um cheiro suave, como um cheiro doce. Gente, é uma visão maravilhosa. Então, só que você fica mais sensível à pregação quando você está em jejum. Eu estava lá na igreja em jejum, e aí na hora que eu vi aquilo, gente, parecia que eu estava lá dentro, sabe, do tabernáculo, e ele começou a fazer a representação, começou quem? Ele falou assim, gente, é um cheiro suave que a gente vai subindo, e Jesus está intercedendo por nós, Jesus está intercedendo por você e por mim, nessa hora. Cada detalhe do tabernáculo, ele aponta para Jesus. Oh, glória, meu Deus. E a gente vai renovando a nossa mente, por isso que eu falo que eu vou viver de jejum e oração, porque aí nessa hora, gente, quando eu estou em jejum, eu vou na igreja e eu fico mais sensível. A gente fica mais sensível. Perdão e libertação, esse é outro passo para você quebrar ciclos. Preste atenção, perdoar membros da família que podem ter causado dor e pedir a Deus libertação dos padrões negativos. Não tem jeito de você quebrar ciclos geracionais se você não perdoa. Se você não perdoa e se você não pede perdão. Você tem que perdoar e pedir perdão, perdoar e pedir perdão, perdoar e pedir perdão. Pode ser aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te machucou dentro da família. Esses meninos lá dentro da cadeia, eles têm que perdoar o pai, ainda que doeu, ainda que acabou com a vida deles, tem que haver perdão para haver uma quebra de padrão, de ciclo. E o jejum, ele te coloca mais sensível para você perdoar mais. Você consegue perdoar com mais facilidade. Uma pessoa que está em jejum, ela não está com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, tá ou não tá? Presta atenção, nós fizemos o jejum em agosto, a gente foi perdoando ali, ó, perdoando tudo. E você fica livre. Então, o jejum, ele te dá essa facilidade para você perdoar com mais facilidade. É por isso que o jejum e herança tem tudo a ver. Tudo a ver. E o outro passo é você fortalecer espiritualmente, que é manter uma vida de oração, de comunhão com Deus, para não retornar aos antigos caminhos. Então é viver, minha irmã. De jejum e oração, descansa um mês e faz outro propósito, descansa um mês e faz outro jejum. E depois nós vamos, no ano que vem, a gente vai fazer jejum uma vez por semana, né? Toda segunda-feira nós vamos fazer jejum uma vez por semana. Vamos fazer longos períodos, mas vamos fazer uma vez por semana. Por quê? Porque nós vamos ter essa cultura de jejum dentro da nossa casa, dentro da nossa casa. E se você está, se os seus filhos estão mais velhos, eles vão te ver jejuando e eles vão ver os benefícios que vão trazer e eles vão começar a jejuar também. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. Aqui em casa, o meu marido sempre jejuou junto comigo, né? Mas todo propósito que eu fiz, ele fala assim: nossa. Aí ele entra também. Por quê? Porque ele começa a ver os benefícios. O meu de 16 anos,
Eu comecei a falar com ele, falei assim, filho, aí ele começou a fazer, ele falou assim, mãe, aí outro dia, sabe o que que ele fez? Ele tem 16 anos. Ele chegou, ele falou assim, mãe, Deus fala com a gente assim, olha só, foi através do jejum, ele falou assim, quando a gente está falando assim, eu pergunto alguma coisa para Deus rápido, assim, no meu pensamento, se vem assim um sim na minha mente, é ele falando comigo? Eu falei, é filho, porque você perguntou para ele. Ele fala assim, tipo assim, coisas básicas, né? Posso comprar isso? Não devo comprar isso? Eu falei, sim, filho, porque você está colocando Deus dentro da sua vida, então é ele falando com você. Você não perguntou para ele? Mas o que que faz isso? O jejum. O jejum quebra mesmo ciclos destrutivos, quebra maldições que vinha na sua linhagem. Porque sabe por quê? Jesus, a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Mas a opção para você seguir Jesus tem que ser todo dia. Todo dia nós temos a opção de seguir Jesus ou não seguir a Jesus. Todos os dias nós temos a opção de olhar para a cruz ou de virar as costas para a cruz. Todos os dias. E o jejum, ele faz você optar por Jesus todos os dias. Porque a salvação você adquiriu, mas a transformação de vida é diária. Você parecer com Jesus é todos os dias um pouco. Nós vivemos de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, todos os dias é mais um pouco de transformação. E o jejum, ele traz essa transformação, a leitura bíblica. Então, os passos práticos é o arrependimento, a renovação da mente, o perdão e a libertação e o fortalecimento espiritual. E aí você vai construir uma nova herança familiar. Você crê que através de hoje você pode estar construindo uma nova herança familiar? Eu creio nisso em nome de Jesus. Você está construindo hoje, eu estou construindo hoje uma nova herança familiar. Não importa como está a situação da sua vida, não importa por quantos anos você vem repetindo padrões, não importa. O que importa é que Jesus, ele é esse resgate. Outro dia, eu vi uma entrevista, eu fiquei muito triste com essa entrevista, eu imagino as mães vendo aquela entrevista. Eu vi uma entrevista que aí perguntaram, ela falou assim: bom, a criação de filhos é assim, se você vem um boleto para pagar, você tem que pagar. Se você vem, né, tendo uma criação errada com seus filhos, e aí depois você vai pagar a conta. Eu discordo com isso, minhas irmãs. Sabe por quê? E pessoas que, e mães que não conheciam Jesus, e famílias que não conheciam Jesus. E nós erramos no caminho. E os seus filhos não é os filhos da outra pessoa. Imagina como uma pessoa. Não, quando Jesus entra na história, não importa, você não tem que pagar a conta, você pode mudar hoje, você pode fazer uma nova herança familiar. E as pastoras aí que a gente vê? E a Êxila? E aí, será que ela está pagando alguma conta? Não, ela tem que crer que em nome de Jesus, a transformação, gente, mães como Helena Tanuri, mães como Êxila, elas são uma inspiração para mim, é de resgate na história, de mãe que não desiste do filho, de mãe que crê no poder da oração, de que tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos errar no caminho, você vai errar no caminho, minha irmã. Eu já errei muito na criação dos meus filhos. E você vai errar, com certeza. Vai errar. Mas aí vem Jesus. Jesus entra na história e Jesus faz te dar a oportunidade de você criar uma nova herança familiar. E Jesus, através dessa live hoje, deixa eu te falar, você não tem que pagar conta. Você não tem que pagar conta, não. Jesus, ele paga a conta por você. Quando você tem esses passos, quando você se arrepende, quando você dobra os joelhos, quando você jejua, quando você ora, Jesus, ele quebra toda a maldição e padrão de comportamento. E aí ele entra, eu vou pagar a conta por você. Eu vou fazer por você. Gente, quando essa advogada, vocês vão ver esse documentário
advogada, ninguém queria pegar o caso desses meninos. Gente, foi os irmãos que mataram os pais. Eles foram apedrejados por todo mundo aqui dos Estados Unidos, mas ela falou assim: eu tinha que ver. Advogado faz isso. Ela entrou na causa e ela falou assim: eu quero é a liberdade desses meninos, porque eu enxergo nos olhos deles o sofrimento. Alguma coisa essa família passou e essa mulher não descansou. É uma mulher pequenininha e ela foi atrás. Ela foi atrás. Eles queriam que eles pegassem sentença, né, de morte, mas não. Eles pegaram, ela falou assim: eu quero deixar ele solto, porque a gente vê o que esses meninos sofreram. Advogado faz é isso. Advogado, ele julga a causa. Advogado, ele luta por você. E Jesus está intercedendo por você agora, pelos erros que você cometeu no passado. E você está criando uma nova herança familiar. Você crê nisso, minha irmã? Você crê nisso? Não deixa sentenças sobre você. Romanos 8:34. Eu vou ler para você e preste bastante atenção e nós vamos orar. Não, os seus netos não vão colher os seus erros. Não, os seus filhos não vão colher os seus erros. Não, não vão colher. Padrões de comportamento serão quebrados aqui hoje. E Jesus que vai pagar a nossa conta. Não é nós. E como que ele vai pagar? Você aceitando o sangue de Cristo. É só isso que você tem que fazer. É só isso que você tem que fazer. Só isso é arrependimento. O lugar do arrependimento faz Jesus pagar por você os seus erros. E aí você começa a mudar o caminho. E aí você começa a colocar e entrar por um novo vivo caminho. Você tem que mudar. Jesus, ele paga a conta por você e você muda de direção. Você muda de atitude. É isso que faz. Olha só, 8, Romanos 8:34. Eu vou ler isso para você. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa e agora está sentado à direita e ele também intercede por você. É Jesus quem está orando por você. É Jesus quem está orando pelos seus filhos. É Jesus quem está orando pela sua família. É Jesus quem está orando pelo seu casamento. É Jesus quem está orando pela sua próxima geração. É Jesus quem está orando pelos filhos dos seus filhos. É Jesus quem está orando, é Ele que está advogando a sua causa. Coloque aí no seu lugar, comece a orar aí, nós vamos orar juntos e essa herança, ela vai chegar até nós. É Jesus, não é qualquer um não, é Jesus que paga a conta, minha irmã, mas você tem que achar o caminho do arrependimento. É Jesus que paga a conta, não é nós que pagamos a conta. Quando nós temos Ele na nossa vida, é Ele que paga a conta por nós e você está criando hoje uma nova herança familiar. Hoje eu creio que através dessa live, você está entrando pelo um outro caminho e virá uma herança sobre a sua vida, uma herança que você está criando agora, uma herança de bênção, uma herança de bênção. Os filhos dos seus filhos vão colher os frutos da oração que você fizer hoje. Hoje, agora, eu creio em nome de Jesus que nós estamos mudando a herança aqui agora, Senhor. A herança que nós estamos plantando agora são herança de bênção, são herança de paz. Em nome de Jesus, nós agora mudamos o caminho, nós mudamos o caminho, nós mudamos de direção, nós nos arrependemos, Senhor. Nós erramos como mãe, nós erramos como esposa, nós erramos, Senhor, com o Senhor, mas nós pedimos perdão agora. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Nós escolhemos o caminho do arrependimento e nós mudamos o caminho hoje. Nós mudamos a rota, nós mudamos de direção. Nós vamos ser mulheres que nós jejuamos pelos nossos filhos, nós jejuamos pela nossa casa, nós jejuamos, Senhor, pela nossa família, nós jejuamos por essa geração, que haja uma quebra, Senhor Deus, de ciclos destrutivos, ó Deus, na nossa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o Senhor quem paga a conta por nós quando nós mudamos o nosso caminho, quando nós mudamos a nossa direção. E o Senhor está entrando agora e Ele te diz: não é qualquer um que está intercedendo por você, minha irmã. Não é, é o próprio Jesus que está intercedendo por você.
É Jesus quem está intercedendo pelos seus filhos que estão longe do caminho. É o próprio Jesus que está intercedendo pela sua vida. É o próprio Jesus que está intercedendo pelo seu ministério, Adriana. É o próprio Jesus que está intercedendo por você e por mim. Não é qualquer pessoa. Não é. É Jesus quem está intercedendo por nós. É Jesus quem está intercedendo por você, minha irmã. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus quem está intercedendo. E teus filhos, e os filhos de teus filhos se derramam. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os filhos dos nossos filhos. Senhor, traga de volta o filho que está perdido, o filho que precisa de voltar. Traga de volta, Senhor. Traga de volta. Traga de volta, Jesus. Cura, Senhor, os filhos que estão doentes. Doentes na mente, doentes no espírito, Senhor, que estão doentes no físico. O Senhor tem cura, o Senhor tem uma herança de cura para nós. Nós estamos construindo agora uma nova herança familiar. Uma nova herança, Senhor, uma herança de bênção, uma herança, Senhor, de prosperidade financeira, uma herança de prosperidade espiritual, uma herança de prosperidade, Senhor, nós estamos construindo hoje, nós estamos construindo agora, nós cremos, ó Deus, uma herança de bênção. Resgata, Senhor, a nossa história. Resgata, Senhor, os nossos filhos. Restaura casamentos aqui hoje. Casamentos que estavam a ponto da destruição, mas nós queremos agora construir uma nova herança familiar, Senhor. Traga, Senhor, os nossos maridos, os maridos para a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. É o Senhor que está intercedendo por nós. É o Senhor que intercede por nós essa manhã, Senhor. Eu vejo pelos olhos do Espírito. Não é uma sentença. Uma nova herança familiar para nós, Senhor, de prosperidade de vida. De prosperidade, Senhor, espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos mudando códigos genéticos nessa manhã. Nós cremos, Senhor. Aleluia, Senhor. Que toda ação do inferno, Senhor Deus, todo plano do inferno hoje está sendo quebrado agora em nome de Jesus, através da nossa oração, através das nossas ações daqui para frente. Escolhemos o caminho, Senhor. Escolhemos mudar de rota nessa manhã. Nós escolhemos mudar de rota, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma nova herança familiar. Eu creio. Não precisamos de muito, minhas irmãs. A gente só precisa desses passos. E eu creio que através dessa simples manhã, essa palavra que é tão simples, haverá mudança de vida. Uma nova herança familiar começa hoje. Na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus. E se você quiser que novas mães, também, através do seu posicionamento, também, que elas, né, você consegue influenciar outras mães para que ela também comece uma nova herança familiar, porque essa herança familiar é do todo. Se você muda, seus filhos vão mudar. A outra vai mudar, a outra vai mudar também. Participe do nosso treinamento. Se você quiser fazer parte da história de Deus, né? A gente chama muito Deus para fazer parte da nossa história. Deus, entra, me resgata, resgata minha família, resgata os meus filhos. Mas você quer entrar para a história de Deus? Participe do nosso treinamento para você abrir um grupo mais que oram aí na sua casa, né? Na sua igreja. Você pode doar 1 hora,
os nossos encontros, eles são apenas 1 hora de duração, né? Para você estar ali com outras mães, para você estar falando de Deus, para que você, através da disciplina, do jejum, da oração, você influencia outra mãe a jejuar, a orar, para que ela possa mudar e ela comece uma nova herança familiar. Nós vamos ter o nosso treinamento hoje e ainda dá tempo de você entrar. O único requisito é que você seja membro de uma igreja local, né? E aí participar do nosso treinamento, que são 2 horas de duração, de 20 às 22 horas hoje. Se você quiser, se você desejar, passe um direct pra gente, a gente te coloca lá no grupo e eu espero você hoje às 20 horas. Eu também quero falar a respeito do nosso spa espiritual Mães que Oram, que são 3 dias. Gente, o que Deus está preparando para a gente ano que vem, tem vindo muitas mães, né? Faça a sua inscrição, não fique de fora, vai ser em Belo Horizonte, numa pousada que chama Cheiro da Terra. E ali, assim, a gente é renovada, a gente sai dali com ferramentas para a gente viver os próximos anos. Eu venho, saio do ano passado, eu ainda uso ferramentas que eu aprendi em 2019. Então, as vagas são limitadas, as vagas estão sendo preenchidas. Passa um e-mail para gente. Eu vou colocar hoje no link, nos stories, o link para você fazer a sua inscrição. E aí você pode parcelar, né? Você pode parcelar até lá, ainda tem umas parcelas, aí você paga, né? Você é uma mulher planejada, inteligente, então você paga pequenas parcelas, que aí vai dar até a data de você ir. Quando eu acabar a live aqui, eu vou colocar, vai lá para você. A gente vai falar muito sobre útero, né? Sobre herança familiar. O nosso tema esse ano, no ano que vem, vai ser em maio do ano que vem, 23, 24 e 25. Vai ser a genealogia do útero, Eva, Maria e você. Isso é uma herança familiar. Isso é algo, é uma herança. É você colocar o seu útero para fazer parte da história de Deus. Gente, vai ser poderoso. As pessoas que vão, eu tenho certeza, né? As palestrantes que eu estou chamando são pessoas totalmente assim, né, envolvidas. Então, vamos. Eu vou colocar o link nos stories agora. E aqui, eu tenho certeza que você está saindo dessa live diferente. Não deixa o diabo roubar de você. Ah, não, volta a fazer. Não. Hoje houve uma transformação. Hoje houve uma transformação. A partir de hoje, você está começando uma nova herança familiar de bênçãos para sua vida. Beijo, beijo, Thaís. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe.